Oi, tudo bem com vocês? Tanto na primeira parte dessa aula quanto agora, na segunda parte que eu vou começar, eu estou usando meu microfone novo que chegou de lapela, tá? Que é esse daqui. E espero que com ele o áudio fique melhor. Tá? Nessa segunda parte da aula, a gente vai relembrar os limites laterais. Então eu comecei escrevendo a notação limite de f de x quando x tende a por valores menores do que a igual a L1 e limite de f de x quando x tende a por valores maiores do que a igual a L2. Então lembra, toda vez que eu quero calcular um limite lateral à esquerda, se eu estou considerando valores menores do que a gente usa essa notação, escreve a e um sinal de menos em cima. E se eu quero denotar valores de x maiores do que a gente usa essa notação, um a com sinal de mais em cima. Esse resultado aqui é verdadeiro, tá? O limite de f de x quando x tende a igual a L, C e somente C, limite de f de x quando x tende a por valores menores do que a é igual ao limite de f de x quando x tende a por valores maiores do que a igual a L, tá? O que significa o C e somente C? Significa que se vale essa afirmação, então vale essa, e se vale essa afirmação, então vale essa. É um modo econômico, ao invés de escrever C, então, C, então. E, simbolicamente, a gente pode representar por esse símbolo aqui. Agora, a gente vai calcular alguns limites laterais. Tá? Então, considere esse gráfico aqui da função g de x. E vamos começar calculando esse limite aqui. Limite de g de x quando x tende a 2 por valores menores. Então, vou considerar valores de x que são menores do que 2. Nesse caso, os valores de y ficam próximos de 3. E se eu considerasse valores de x próximos de 2, só que maiores do que 2? Nesse caso, os valores de g estão se aproximando de 1, tá? Os valores de y se aproximam de 1. Então vejam, como o limite quando x tende a 2 por valores menores do que 2 é 3, e por valores maiores do que 2 é 1, a gente tem que esse limite aqui de x tendendo a 2 da função g de x não existe, tá? Porque para existir os dois deveriam ser iguais. Agora vamos calcular o limite de g de x quando x tende a 5 por valores menores do que 5, tá aqui, ó. Os valores de y se aproximam de 2. E se eu calcular os valores considerando valores de x agora bem próximos de 5, só que maiores do que 5? Os valores de y também se aproximam de 2. Nesse caso, como o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, a gente tem que os dois são iguais a limite de g de x com x tendendo a 5. Mais uma vez, eu quero frisar que para fazer o cálculo de limites, a gente não precisa que a g esteja definida no valor, tá? Por exemplo, nesse caso, o g de 2 não está definido. E mesmo assim, eu consigo calcular os limites laterais à esquerda e à direita. Além disso, nesse caso, o g de 5 é 1, que é diferente dos dois limites laterais, tá? Então, podem ocorrer essas duas situações. Agora, na próxima parte da aula, a gente vai estudar limites infinitos. Para isso, eu comecei com um exemplo de motivação. Eu quero estimar quanto que vale o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Então, eu fiz aqui uma tabela de valores, tá? Escolhi valores para x e calculei os valores da minha função. Aqui, como no nosso curso nós estamos trabalhando só com números reais, o quadrado de qualquer número real é positivo, então aqui tanto faz se eu escolho mais ou menos qualquer número, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, por exemplo, se eu escolhesse 1 sobre 1 ao quadrado é 1. Se eu escolher menos 1, fica 1 sobre menos 1 ao quadrado. Lembra, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Tem que colocar parênteses para vocês não errarem, que é 1, tá? Agora aqui eu fui relembrar um pouco de pré-cálculo. Se eu quisesse calcular 1 sobre 0,5 ao quadrado, como que a gente faz essa conta?
Então, coloquei aqui, ó, 0,5 vezes 0,5, porque eu vou começar calculando esse quadrado. A gente multiplica normalmente, 5 vezes 5 é 25, e conta quantos números tem após a vírgula. Nesse caso é 2, então eu volto, começo a vírgula daqui e volto 2 casas. 1, 2. Então dá 0,25, tá? Esse é um dos jeitos de fazer, né? Agora, como que a gente divide 1 por 0,25? Quantos números eu tenho após a vírgula? 2, né? Então, coloco a vírgula aqui, completo com 2 zeros, depois cancelo a vírgula, e aí a gente tem que 100 dividido por 25 dá 4 e resta 0. Tá? Então, o resultado deu 4. Outro jeito diferente de fazer, tá? É transformar em fração. 0,5 é 5 sobre 10, né? Que a gente coloca a quantidade de zeros igual o número, a quantidade de números que tem após a vírgula, tá? Nesse caso é um só, então fica 5 sobre 10. Aí eu vou calcular 5 sobre 10 ao quadrado, é 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10, que dá 25 sobre 100. Agora, como que eu faço para dividir 1 por 25 sobre 100? Tá? 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Escrevi na forma de fração. E aqui a gente tem outra fração, 25 sobre 100. Lembrem, toda vez que vocês têm uma divisão de frações, copiem a primeira e multipliquem pelo inverso da segunda. Então, copiei a primeira, 1 sobre 1, vezes, inverti a segunda, 100 sobre 25. 1 vezes 100 dá 100, 1 vezes 25 dá 25, 100 sobre 25 dá 4, tá? Que é o mesmo resultado daqui. Tomem muito cuidado, tá? Aqui quando a gente tem multiplicação, a gente multiplica os numeradores e os denominadores. Mas se for uma soma, não pode fazer isso, tá? Aí é necessário calcular o MMC, tá? Então, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui. Conforme eu vou me aproximando do zero, vou escolhendo valores de x cada vez mais próximos de zero, os valores da minha função crescem arbitrariamente, tá? Ó, quando eu escolho 0,001, o resultado já dá 1 milhão, tá? Ou seja, conforme eu me aproximo do zero, os valores da função se aproximam de números arbitrariamente grandes, o que a gente vai denotar assim, limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a infinito. Aqui embaixo eu fiz o gráfico da função, tá? Espero que vocês tenham uma boa imaginação, porque fiz à mão, né? Então, olha lá, quando a gente escolhe 1, dá 1, tá? Quando escolhe menos 1, o valor de y também é 1. Quando eu escolho x igual a 0,5, o valor de y é 4. Quando eu escolho menos 0,5, o valor de y é 4. Se eu escolhesse 0,2, que está por aqui, o valor de y já estaria lá em cima, tá? Seria 25. E se eu escolhesse menos 0,2, o valor de y também seria 25. Então, os valores de y são arbitrariamente grandes conforme eu vou me aproximando do zero, tá? Então, esse é o gráfico da nossa função, tá? Veja, quando x se aproxima do zero, os valores de y são arbitrariamente grandes, tá? Aí aqui eu relembrei um resultado de funções, né, que vocês viram também. Quando a gente calcula o f de menos x, lembra, se aqui é x e eu quero calcular menos x, eu tenho que colocar menos x, mas tomem cuidado, tá? Não escrevam isso que tá errado, tá? Vocês têm que colocar parênteses. Então, é 1 sobre menos x ao quadrado. Onde era x, eu troquei por menos x, que é 1 sobre menos x vezes menos x, menos com menos dá mais, x com x dá x ao quadrado. Então, ficou 1 sobre x ao quadrado, que é a minha própria função f de x. Então, nesse caso, a gente tem que f é uma função par. Por quê? O f de menos x é igual ao f de x para todo x, tá? E aqui a gente tem uma simetria, tá? Ó, o gráfico esboçado nesse primeiro quadrante, se você refletir ele nessa reta aqui, você tem o mesmo gráfico nesse quadrante, tá?
Aí, finalmente, eu resumi aqui, né? A gente pode escrever assim, limite de f de x quando x tende a é igual a infinito, que quer dizer que o f de x tende a infinito quando x tende a, tá? Finalmente, para acabar a aula, eu escrevi um conceito que a gente vai usar sempre no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, onde a gente vai aprender, um dos tópicos vai ser aplicações da derivação e vai aparecer novamente isso, tá? A reta x igual a vai ser chamada de assíntota vertical de uma curva y igual a f de x se pelo menos uma dessas condições for satisfeita, tá? Se quando você calcular o limite de f de x com x tendendo a for infinito ou um dos dois limites laterais for infinito, e quando você calcular o limite de f de x com x tendendo a for igual a menos infinito, tá? Ou basta que um dos laterais seja também, tá? Igual a menos infinito, a gente tem o que a gente chama de assíntota vertical, tá? Então a reta x igual a vai ser uma assíntota vertical dessa curva. Um exemplo, né, a gente pode ver aqui nesse gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, ó, quando eu considero essa reta aqui em azul, o que está acontecendo, tá? Quando eu pego essa reta, ó, veja só, todos os pontos que estão sobre essa reta, ó, quem que é esse ponto aqui? 0, 1. Esse daqui, 0, 2. Esse daqui, 0, 3. Tá? Então, para todos os pontos dessa reta, o x vale 0. É o que eu escrevi aqui, ó. Todos os pontos do eixo y têm abscissa nula. Então, essa reta aqui, que é o eixo y, é a reta x igual a 0. E ela é uma assíntota vertical dessa curva aqui, y igual a 1 sobre x ao quadrado. Por que ela é uma assíntota vertical? Porque o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, é igual a infinito, tá? Então, x igual a 0 é uma assíntota vertical dessa curva. Para acabar essa aula, eu coloquei aqui mais um exemplo. O gráfico da função y é igual a 2x sobre x menos 2. Lembrem que essa daí é uma função racional, tá? E relembrando domínios, né? Qual que é o domínio dessa função? São todos os x pertencentes aos reais, tais que x menos 2 seja diferente de zero, porque ele está no denominador. E quando que x menos 2 é igual a zero? Quando x é igual a 2, tá? Então, o domínio dessa função são todos os valores de x pertencentes aos reais, tais que o x seja diferente de 2. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar muito como é que faz esse gráfico. A gente vai aprender com bastante cuidado lá no capítulo 4, quando a gente tiver várias técnicas, apesar desse gráfico não ser difícil de ser feito, tá? Mas vamos analisar o que está acontecendo nesse gráfico, tá? Se eu considero valores de x próximos de 2, só que menores do que 2, tá aqui, ó. Eles vão ficando, os valores de y, arbitrariamente pequenos, tá? Ó, veja, quando você substituir aqui por um número próximo a 2, só que menor que 2, o denominador tende a ir para 0, tá? Se eu colocasse 1,9999, isso daqui ia dar menos 0,0001, tá? Então, como a parte de cima é um número, né? É um valor fixo, e a parte de baixo está tendendo a 0, isso daí vai para infinito ou menos infinito, tá? Quando eu substituo a parte de cima por um número próximo de 2, só que um valor menor do que 2, vai ser positiva, né? Se eu colocasse 1,9999, enfim, um valor próximo de 2, a parte de cima é positiva, e a parte de baixo é negativa, porque eu estou pegando um valor menor do que 2, tá? Mais com menos dá menos. Então, isso daqui dá menos infinito. E dá para ver no gráfico, né? Quando você considera um valor menor do que 2, tá? Os valores de y estão cada vez menores, tá? Então, o resultado desse limite vai ser menos infinito. Só por esse resultado aqui, a gente já sabe que x igual a 2 é uma assíntota vertical da curva y igual a 2x sobre x menos 2.
Mas eu fui calcular também o limite de x tendendo a 2 por valores maiores do que 2, tá? Quando você substitui um valor de x bem próximo de 2, só que maior do que 2, a parte de cima vai dar positiva, a parte de baixo também vai dar positiva, tá? E veja só, quando você escolhe o valor x próximos a 2, a curva cresce, os valores de y são arbitrariamente grandes, tá? Então o resultado desse limite é infinito. E por esse limite a gente também tem que x igual a 2 é uma assíntota vertical da curva y igual a 2x sobre x menos 2, tá? Aqui vejam também, ó, que a gente tem um valor fixo em cima. Se eu escolher um valor de x próximo a 2, só que maior do que 2, e embaixo a gente tem algo que está tendendo a zero, tá? Toda vez que eu tenho um valor fixo dividido por algo que está tendendo a zero, o resultado do meu limite vai ser mais ou menos infinito, tá?